Repete comigo. Quando o seu mundo desaba. Quero falar sobre isso com vocês hoje. O que você faz quando o médico liga para você e diz o seguinte: olha, você tem um câncer? O que você faz quando o seu chefe te chama no escritório e diz assim: olha, nós estamos fazendo uns cortes na empresa e nós vamos ter que demitir você? O que é que você faz quando o seu mundo desaba? O que é que você faz em momentos como esse? O que é que você faz quando a pessoa que você ama simplesmente decide abandonar você? O que é que você faz quando uma pessoa na sua família morre e essa pessoa era então o pilar na sua vida? Ou o que é que você faz quando um acidente coloca fim nos seus planos e nos seus sonhos? O que é que você faz quando você colocou toda a expectativa num relacionamento e esse relacionamento acabou? O que você faz em momentos como esse? Bem, essa foi a pergunta que um homem chamado Jeremias fez há muito tempo atrás. Jeremias, ele era um profeta em Israel, nos tempos do Antigo Testamento, e ele passou por uma situação muito difícil. Para você entender o que Jeremias passou, Jeremias, ele viu o colapso econômico da sua nação. Jeremias também presenciou os inimigos entrando na sua própria nação, os babilônios, e atacando a sua nação, destruindo tudo. Ele também viu o povo ser escravizado e levado de um lugar para outro lugar. Ele presenciou também torturas desumanas. E ele viu que o povo estava sem emprego e literalmente morrendo de fome. Então, nesse tempo, Jeremias escreveu, então, 2 livros. O livro de Jeremias e o livro Lamentações de Jeremias. Agora, por que a gente chama Lamentações de Jeremias? Porque aqui em Lamentações de Jeremias é o livro onde Jeremias relata toda a sua queixa. Jeremias, ele se queixa, ele reclama da situação. Deus, eu não gosto do que está acontecendo. Então ele escreve esse livro justamente para registrar. Agora veja bem, você acorda domingo de manhã, vem à igreja, espera que vai ouvir uma mensagem para te edificar, uma coisa assim mais light. Aí vem o pregador e fala sobre Lamentações de Jeremias. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. O livro de Jeremias não é uma boa opção para ler se você está deprimido, eu concordo. Porque é um livro deprimente. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 4, 5, são capítulos deprimentes. O livro de Lamentações de Jeremias não é um livro positivo. Mas no meio desse livro, que não é um livro positivo, nós podemos encontrar uma mensagem que é muito positiva e que pode mudar as nossas vidas. E eu quero compartilhar com você nessa manhã 6 lições que Jeremias aprendeu sobre o que fazer quando o seu mundo desaba. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu espero mesmo que você não precise dessas lições que eu vou dizer. Eu espero mesmo que o seu mundo não esteja desabando. Eu espero que a sua vida esteja assim, boa, legal, né? Está tudo numa boa. Mas o fato é que você precisa anotar esses princípios porque você vai precisar deles. Presta atenção, a vida nem sempre vai ser suave para você. A vida é uma série de problemas, assim que você resolve um, você já tem outro. As únicas pessoas que não vão precisar desse princípio são aquelas que estão no cemitério, essas não têm problemas. Mas você está vivendo e você vai precisar disso. Vai chegar tempo que você vai olhar para a sua vida e vai dizer: o meu mundo está desabando, eu não sei o que fazer. A vida vai testar você. A vida vai testar sua fé, sua crença, suas reservas. Então você vai precisar anotar esses princípios. Talvez compartilhar com alguém que você encontra durante a semana também. A primeira lição que nós aprendemos, olha aí no capítulo 3, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 3, versículo 1 a 10. A primeira lição que nós aprendemos é, fala aqui comigo, vamos lá, entregue a Deus todas as suas frustrações. Sabe, Jeremias aqui no capítulo 3, versículo 1 a 10, ele abre o coração para Deus. Ele é honesto, ele diz: Senhor, eu não gosto da maneira que o Senhor está me tratando. O Senhor fez a minha vida miserável. Sabe, eu estou frustrado com essa situação. E Jeremias aqui, ele lamenta tudo que Deus fez com ele. Deixa eu ler alguns versículos para você. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele fala para Deus agora. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Olha só.
Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram, cercou-me de muros e não posso escapar, atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas, como um urso à espreita, como um leão escondido. Sabe, Jeremias aqui, ele abre o coração e entrega as frustrações para Deus. Preste atenção nisso. Você tem que fazer como Jeremias fez e abrir o coração para Deus e ser honesto. Se você não coloca suas frustrações para fora, você vai engolir então as suas frustrações, essas emoções negativas. Sabe onde que ela vai parar? Vai parar bem aqui no seu estômago. Muitas pessoas estão nos hospitais não por causa daquilo que elas comeram, mas por causa daquilo que elas estão comendo por dentro. E Jeremias sabe que Deus pode lidar com a frustração dele. Ele abre o coração. Deus, eu não gosto do jeito que o Senhor está me tratando, eu não gosto da situação, isso é injusto, isso é horrível. O Senhor está me fazendo andar aí nas trevas. Agora Deus está dizendo para você, olha, tudo bem, pode falar para mim qual é o seu problema. Deixa eu te dizer um segredo. Quem te deu as suas emoções foi quem? Foi Deus. E Ele é melhor do que ninguém para lidar com elas. Então abre o coração, quando você estiver frustrado, quando você estiver amargurado, fala para Deus, entrega, tira esse peso da sua alma, da sua vida. Agora eu olho para esse texto e fico pensando, né? Por que Deus permitiu um texto desse, um homem se queixando para Deus? Note que se queixar para Deus é válido. Você não pode se queixar de Deus para outra pessoa. Olha, Deus não gosta de mim, Deus está me fazendo... Isso é errado. Mas se você se queixa para Deus, aí é outra história. É o que Jeremias está fazendo. Ele está se queixando para Deus. Agora, por que Deus coloca e permite um texto desse na Bíblia, de um homem se queixando de Deus? Para você entender que Deus pode dar um jeito nas suas frustrações. Deus pode lidar com a sua mágoa, com o seu ressentimento. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é: entregue a Deus todas as suas frustrações. Só para você entender aqui, mais um texto. Olha o versículo 17 e o 18. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Você precisa entregar essa frustração para Deus. Amém? Segunda lição que nós aprendemos, do versículo 19 a 26 e 31 a 33. Mude o foco da sua dor para o amor de Deus. Vamos repetir? Mude o foco da sua dor para o amor de Deus. Aqui no versículo 19, ele diz assim, acompanha comigo. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e minha alma desfalece dentro de mim. Veja bem. Jeremias estava constantemente pensando na aflição dele. Focado na dor dele, na aflição, naquilo que aconteceu. E a consequência que ele diz no texto é que ele se sente amargurado. Se você estivesse lá conversando com Jeremias e perguntasse, Jeremias, como é que você está? Ele iria dizer, olha, eu estou mal. Por quê? Porque eu estou constantemente pensando na minha aflição. E a consequência, Jeremias? Então eu me sinto deprimido, eu me sinto amargurado. Veja bem, a sua vitória, a sua derrota começa aqui na sua mente. Claro, se você ficar pensando na sua aflição, se você ficar pensando naquelas coisas que não deram certo na sua vida, você vai ficar deprimido. Existem várias situações que eu tenho aqui na minha mente, se eu parar um pouco e ficar pensando, eu vou ficar deprimido. E ele diz assim, lembro-me da minha aflição. Quanto mais você lembra naquelas coisas que te fizeram no passado, que foram injustas, mais amargurado você fica. Quanto mais amargurado você fica, mais deprimido você fica. Jeremias, então, está dizendo que ele se lembrava de tudo aquilo. E qual foi a consequência? Ele estava deprimido. Presta atenção nisso aqui. Para você ficar deprimido, com depressão, em certo sentido, você precisa fazer um esforço para isso. Primeiro, você precisa baixar os seus ombros. E mudar o tom de voz. Minha vida está difícil. E em terceiro lugar, você precisa focar nas situações que você não gosta. Eu sei que tem situações aí que você passou, que se você começar a focar naquilo, você vai ficar deprimido também. Então, ninguém pega depressão. Eu peguei depressão. Você precisa fazer um certo esforço para ficar deprimido. E veja bem, Jeremias estava constantemente pensando naquilo que ele viu. E a consequência disso é o quê? Ele se sentiu deprimido. Agora, a maneira que você se sente é determinada por aquilo que você pensa, certo? Nós podemos mudar a maneira que nós nos sentimos? Podemos. A maneira que você se sente hoje é resultado daquilo que você pensa. Se você ficar focando nas coisas, mesmo nos seus pecados, nas situações que passaram que você não gostou, você vai ficar deprimido. Mas veja o que ele diz aqui, no versículo 21. Todavia, no versículo 21. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança.
Ele diz, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Na minha Bíblia tem 2 pontos, 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Na sua tradução está misericórdia, mas aqui está falando do grande amor. Então Jeremias estava nesse ciclo, pensando na aflição, deprimido. Aí ele diz o seguinte, não, eu não vou ficar focado nessas coisas. Eu vou mudar meu foco. O que ele diz? Ele começa a pensar então no grande amor de Deus, na misericórdia de Deus. Aí no versículo 31, olha aí no versículo 31 a 33. Porque o Senhor não desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, ou grandes são as suas misericórdias. Essa palavra no hebraico dá uma ideia de bondade e amabilidade. O que Jeremias está dizendo, eu estou passando por dificuldades, eu estou no meio dessa crise, mas uma coisa eu tenho certeza, é que Deus me ama. Presta atenção, Deus ama tanto você, que se ele tivesse uma foto sua, com certeza estaria na geladeira dele, se ele tivesse na geladeira. Deus ama tanto você, que se ele tivesse uma foto sua, estaria na carteira dele, se ele tivesse uma carteira. Deus pensa em você 24 horas, mas aí quando a gente passa pelo sofrimento, o que a gente pensa? Não, Deus não me ama. Eu lembro de um homem que levou seu filho ao médico. E o doutor disse assim, olha, eu vou dar uma injeção no seu filho. E você vai precisar segurar o menino. A mãe estava olhando aquela cena. E o pai segurou os braços do menino, colocou a perna em cima dele. E a mãe vendo aquela cena, saiu, começou a chorar. E o menino chorando, olhando para o pai. Pai, o senhor não me ama. Como se estivesse dizendo, né? Por que o senhor está permitindo esse homem com essa injeção querer me furar? E o pai chorando, pensando, filho, eu estou fazendo isso, eu sei que você está sofrendo, mas é para o seu bem, senão você vai ficar doente. E quando nós passamos por sofrimento, Deus está fazendo muitas vezes para o nosso bem, para nos trazer para Ele, para o nosso bem espiritual, e nós olhamos para Deus, Deus, por que você está fazendo isso? E Deus está dizendo, eu estou fazendo isso para o seu bem. Mas você tem que mudar o foco. Se você ficar com esse hábito de focar nas situações ruins, você vai ficar deprimido. Você precisa, então, mudar o seu foco. Como é que você se sente da maneira certa? Pensando na maneira certa. O que Jeremias nos ensina? Eu preciso focar nas misericórdias de Deus. Aí, esse texto é muito lindo, gente. Eu não sei se eu vou ter muito tempo, mas olha. Ele diz, as misericórdias do Senhor, vamos lá, são a causa consumido, destruído. Tá, Jeremias está andando em Jerusalém. Aí ele olha uma casa que tinha uma família muito legal. Ele, ai, aquela família não está mais ali, eles foram levados. Olha aquela casa destruída. Aí ele anda, aquela padaria onde eu tomava um café foi destruída. Aí ele olha o templo. Ah, o templo. Deus, o que aconteceu? E ele fica frustrado. Aí ele para e diz assim, peraí, tudo bem, o templo está destruído. Muitas pessoas foram levadas para o cativeiro, mas eu estou aqui, eu estou vivo. E muitos foram poupados. Aí ele diz, por causa da misericórdia de Deus, é que eu estou aqui. Então pare de ficar reclamando pelas situações que te aconteceram no passado. Você já passou por muitos desertos, você já resolveu muitos problemas, muitos você não conseguiu resolver, muitos relacionamentos não foram atados, mas você está aqui, você está hoje aqui. Então diga assim, olha, eu passei por muitos desertos, por muitos vales, mas eu estou aqui, é porque Deus me sustenta, por causa da misericórdia de Deus, eu deveria ter sido destruído e levado para o cativeiro, mas por causa da misericórdia de Deus eu estou aqui. Por isso ele diz, por causa da misericórdia de Deus, é que eu não fui consumido também. É que não fui destruído. Primeira lição, entregue a Deus todas as suas frustrações. Segunda lição, mude o foco da sua dor para o amor de Deus. Deus ama você. Ama tanto você que Jesus fez a viagem dos mais altos céus para o mais profundo abismo, por sua causa. Na cruz, Jesus com o braço aberto, eu imagino ele dizendo o seguinte, eu prefiro morrer para que você viva. Na cruz, Deus está dizendo para você, eu amo você e quero perdoar todos os seus pecados. Terceira lição, se relacione com Deus e tenha paciência. O versículo 28 e 29, olhem na sua Bíblia. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. O texto também do 25 diz, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O que é esperar no Senhor? Esperar significa que você senta e cala sua boca e não faz perguntas. Isso é esperar para o Senhor. Sabe, mas é difícil esperar, não é? É difícil esperar. É difícil ouvir a voz de Deus no silêncio. Sabe por quê? Porque você está muito ocupado, distraído com Facebook, Orkut, iPad, iPod, TV, DVD. E você não tem tempo para ouvir a voz de Deus. O texto está dizendo aqui no versículo 29, leve-o sozinho em silêncio.
Jesus usou esse mesmo princípio lá em Mateus. Entra no seu quarto, fecha a porta, o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Você tem que ter o que nós chamamos de hora silenciosa. Você tem que ter o seu momento com Deus, devocional, falar com Deus. Você precisa então manter esse costume, esse hábito de ter o seu momento a sós com Deus. E sabe por que muitas pessoas não conseguem esperar? Sabe por que você se sente sem esperança? É porque você não gasta tempo com Deus nas suas horas silenciosas. Agora veja bem, o texto também de 25 diz que bom é para aqueles que esperam no Senhor. Esperar é difícil, não é? Muitos estão bagunçando a sua vida porque não esperaram um momento. Saul teve o reino todo tirado da sua mão porque não esperou. Segunda-feira eu fui para o hospital, passei mal. E aí eu estou lá no hospital com aquela dor, eu cheguei assim na recepção, falei, moça, eu preciso de um médico. Aí o seu nome, senhor? Eu, Edom, da hora de Deus. Como? Aí moça, escreve qualquer coisa aí, eu estou precisando de um médico. Ai, com aquela dor. E ela falou, senhor, a data de nascimento. Eu falei, moça, 30/7, não sei, nem lembro o que eu falei. E ela falou, senhor, tem 5 pessoas na sua frente, como é que você vai pagar? Ela fazendo todas aquelas perguntas, eu não quero saber dessas perguntas, eu preciso de um médico. E ela, senhor, você vai ter que aguardar, 5 pessoas na sua frente. Aí eu aprendi, gente, como é ruim esperar na sala de um hospital. É difícil esperar, não é? Sabe aquele filme do Último Samurai? Quantos assistiram? Tom Cruise estava ensinando os samurais a atirar, né? E todos os inimigos estavam vindo. Quantos se lembram? Aí, Tom Cruise disse o seguinte, não atirem até eu dar a ordem. E os inimigos vindo. Não atirem. Os inimigos estavam vindo, aproximando. Não atirem, calma, espera. Se alguém desse um tiro, tudo estaria perdido. E quando eles chegaram num determinado local, todos dispararam e foi um sucesso. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus está dizendo para você, espere, calma, não era hora de agir. Não pegue suas coisas, vá embora e abandone seu marido porque está difícil. Não mande seu filho embora porque ele é rebelde. Calma, espere. O texto diz, bom é esperar a salvação. E esperar o quê? No silêncio. Calma, espere. E o texto também nos ensina que nós temos que se relacionar com Deus. Coloque o seu rosto no pó. Sabe qual que é o seu problema? Presta atenção. O seu problema não é o seu marido, o seu problema não são suas finanças. O seu problema não é a sua igreja. Sabe qual que é o seu problema? Por que você se sente miserável? É relacionamento com Deus. O seu problema é relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Se o seu relacionamento com Deus está certo, você tem a hora silenciosa, você coloca o seu rosto no pó, você espera em Deus, a sua vida vai ser bem diferente. Primeira lição, entregue a Deus todas as suas frustrações. Segundo, mude o foco da sua dor para o amor de Deus. Terceiro lugar, tenha paciência e o quê? E se relacione com Deus. Em quarto lugar, versículo 40. Diga comigo, mude as coisas que você pode mudar. Veja bem, existem muitas coisas na sua vida que você não pode mudar. Por exemplo, você não pode mudar o seu passado. Se você perdeu alguém, você não pode mudar esse fato. Você não pode mudar a descendência que você tem, você veio de uma família, isso é fato. Então existem muitas coisas que você não pode mudar na sua vida. Agora, aquelas coisas que você não pode mudar, você precisa aceitar. Olha isso. Paz vem quando eu aceito aquelas coisas que eu não posso mudar. Tudo bem? Mas existem coisas que você pode mudar. O que você pode mudar? Deixa eu dar uma dica. Você mesmo. Você pode mudar você mesmo. Então, comece trabalhando em você. Olha o versículo 40. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O que Jeremias está dizendo? Você precisa mudar você mesmo. Você precisa fazer um inventário da sua vida e fazer uma análise, um inventário moral. Como é que você tem tratado o seu marido? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata os seus pais? Como é que você relaciona com aquelas pessoas que você encontra todos os dias? Aliás, eu ouvi uma frase que mudou minha vida. Todas as pessoas que você encontrar, trate com amor. Porque cada pessoa que você encontra está travando uma batalha. Como é que você trata as pessoas? Você precisa fazer uma análise então da sua vida. E ele diz, mude os seus caminhos, examine os seus caminhos, mude os seus caminhos. Depois ele diz o quê? Examinemos os nossos caminhos, colocamos à prova os nossos caminhos e depois nos voltemos ao Senhor. Então você se arrepende. Você fez esse inventário, você viu que você precisa mudar. Você conhece Deus hoje mais do que você conhecia um ano atrás? Você é uma pessoa mais espiritual hoje? Você gasta mais tempo lendo a Bíblia ou lendo outros livros? Mude as coisas que você pode mudar. Em quinto lugar, lá no versículo 53 a 57, repita comigo. Peça a Deus, vamos lá, peça a Deus para libertá-lo dos seus medos. Veja bem, Jeremias tinha muitos motivos para ter medo, não é? Tinha ou não tinha? Jeremias era um profeta
não popular, uma mensagem também não popular. E naqueles tempos você sabe que não tinham blogs, e internet, Facebook. Então Jeremias tinha que chegar no povo, apontar o dedo para eles. Gente, deixa eu ajudar vocês. Olha, vocês estão sofrendo assim, é porque vocês abandonaram o Senhor. Deixa eu ajudar vocês, deixa eu mostrar para vocês o que Deus quer. E o que eles fizeram com Jeremias? Jogaram Jeremias num poço. Olha no versículo 53. Procuraram fazer da minha vida acabar numa cova e me jogaram pedras. A gente pensa que Jeremias estava num poço tranquilo, né? Mas não, ele diz aqui no versículo 54, as águas me cobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo estava chegando. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor, não feches teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Olha o versículo 57, que lindo, que mensagem poderosa. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. 365 vezes na Bíblia, quase uma frase para todo dia. Deus está querendo dizer alguma coisa com isso. Tudo bem se você está frustrado, tudo bem se você está deprimido, tudo bem se você não gosta da situação, mas não se atreva a ter medo. Sabe por quê? Porque o medo paralisa você. O medo e a fé têm alguma coisa em comum, já pensaram nisso? Ambos te pedem para crer que algo no futuro vai acontecer. Por exemplo, a fé diz, Deus vai suprir as suas necessidades. O medo diz, eu acho que você vai perder o emprego semana que vem. A fé diz, essa doença veio, mas não vai ser o seu fim. O medo diz, essa doença já matou muita gente, você vai ser o próximo. A fé diz, Deus tem grandes coisas para você. O medo diz, Deus vai abandonar você. O fato é que você precisa então escolher se você vai viver com medo ou se você vai viver pela fé. Nós vivemos não de explicações, mas de promessas. E Jeremias diz que Deus aproximou e disse, não tenha medo. Um dos piores problemas quando o seu mundo está desabando, sabe o que é? É você achar que nunca vai passar a situação. Muitas pessoas, quando percebem que o mundo dela está desabando, elas têm medo. Edom, eu não acho que eu vou sair desse problema. Eu não acho que eu vou conseguir pagar essa dívida. Eu não acho que eu vou relacionar direito com os meus pais. Eu não acho que meu casamento tem solução. Muitos têm medo que os seus filhos se envolvam com más amizades. Outros dizem, Edom, eu não acho que meu casamento vai durar. Edom, eu tenho medo, essa doença já matou muita gente, eu acho que eu vou ser o próximo. Eu quero dizer uma coisa, Deus está dizendo para você, não tenha medo. Tudo bem se você está frustrado, tudo bem se você está chateado, mas Deus está dizendo para você, não se atreva a ter medo. O medo tem a audácia de sugerir que o elevador só se move numa direção, para baixo. Entrega a Deus todas as suas frustrações. Segundo, mude o foco da sua dor para o amor de Deus. Terceiro, se relacione com Deus e tenha paciência. Quarto, mude as coisas que você pode mudar. Quinto, peça a Deus para libertá-lo dos seus medos. E em sexto lugar, em último lugar, 5:21, abra sua Bíblia. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Tem expectativas de que Jesus irá restaurá-lo. Edom, eu já sofri muito no passado, eu não acredito que eu vou ser feliz. Você está errado. Edom, meu relacionamento está um caos, eu não acredito que isso vai melhorar. Você está errado. Você tem que orar como Jeremias orou. O que ele diz? Restaura-nos para ti. Edom, eu era tão espiritual no passado, mas hoje eu estou tão fraco, tão frio. Então você precisa fazer as coisas que você fazia no começo da sua conversão. Você precisa começar a orar pedindo, Deus, restaura-me. E ele também diz aqui, renova os nossos dias. Como o quê? Os de antigamente. Eles viviam em prosperidade, viviam adorando a Deus em Jerusalém, a vida estava maravilhosa, estava tudo perfeito. E Jeremias olha para o passado e fala, Deus, eu quero que o Senhor faz hoje o que o Senhor fazia no passado. Para encerrar, se você crê que Deus pode renovar os seus dias, te dar um futuro brilhante, Ele vai fazer isso. Deus é poderoso para fazer com que os dias que ainda te restam sejam melhores que os dias que já passaram. Edom, mas eu nunca fui feliz, minha vida é um caos, na minha família. Não, você está errado. Restaura-nos para ti. Nós temos que fazer essa oração igual a Jeremias. E renova os nossos dias. Eu creio que Deus pode te dar um futuro brilhante. Eu creio que Deus pode mudar a situação na sua vida sim.